o mundo debaixo de uma negociação. Ele disse, olha, o que o homem tem? Tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que o homem planta, ele colhe. Deus é um Deus negociador. Ele diz, olha, eu quero te salvar. Só que tem uma coisa, dá primeiro o teu coração. Eu quero te salvar. Mas primeiro você me dá o teu coração, senão não tem como te salvar. Sabe? Deus é um Deus investidor. O que ele diz, irmãos? Tudo que você pedir no meu nome, tudo que você pedir a mim, no nome do meu filho, te será dado. Se você não pedir no nome do meu filho, não tem nada. E tem muito, o que tem de cristão que ele olha, Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo outro. Deus, eu quero aquilo outro. Deus olha para você e diz, se você não pedir no nome do meu filho, não será te dado nada. Você precisa pedir no nome do meu filho. E às vezes a pessoa pede direto para Deus. Deus me dá isso. Deus me dá aquilo outro. Deus me dá aquilo outro. Não. Você precisa pedir a Deus no nome de Jesus. É o que está escrito. Tudo quanto pedires no meu nome, ao meu Pai, te será feito. Você precisa confiar nessa palavra. Porque essa palavra ela é de Deus. E Deus só pode realizar se você crer. Porque a Bíblia também diz assim, tudo é possível para o que crê. Se não crer, não adianta estar na igreja, perder tempo. Pode abandonar, irmãos, pode desistir. Desiste de tudo. Se você não crê, está na igreja passando tempo. E tem muito cristão passando tempo na igreja. Ele não quer ser católico, ele não quer ir para o mundo, então ele fica no meio do caminho, ele fica na igreja. Ele acha a igreja como um lugar de refúgio. Vou ficar aqui na igreja mesmo. Pelo menos aqui ninguém mexe comigo. Aqui os crentes tudo é bonzinho, ele fica ali. E aí ele começa a usar a roupa de crente. Já viu o filho de crente como é que funciona? Só para nós encerrar. Já viu o filho de crente como é que é? O cristão casa, é um defeito muito grande das igrejas. É um defeito muito grande. O cristão casa e começa a ter filhos. O filho nasce, apresenta o filho na igreja, a Deus, no altar. E o filho cresce aí, começa a cantar com as crianças, canta com os adolescentes, canta com os jovens, e daqui a pouco, de tanto ele servir a Deus junto com os pais, ele começa a pegar as características de crente. E aí ele diz assim, tem que batizar a criança. Mas quem viu a criança levantar a mão? Ninguém viu o processo correto. O processo correto é o filho do crente precisa levantar a mão. A Bíblia diz que quem crê, confessa em público. Se apresenta em público e diz, eu quero aceitar Jesus. Ah, mas é meu filho, apóstolo. Ô, apóstolo, olha, é meu filho. Tudo bem, é seu filho, mas precisa levantar a mão. Não levantou a mão na igreja. Precisa confessar em público. É a Bíblia quem diz, precisa ser público. Levantar a mão tem que ser público. Todo mundo precisa ver. Em seguida, cumprir a justiça. Depois que levantou a mão, descer as águas, ser batizado. O que tem de filho de crente na igreja, sem levantar a mão, está lá, já é até pastor agora. Já é pastor e você levantou a mão. Não, não levantei a mão porque os meus pais são crentes, eu fui criado na igreja. E daí? Confessou? Se não confessou, precisa confessar. Certa feita eu ministrei uma vez essa palavra e tinham 2 rapazes gêmeos. E quando encerrou a reunião, ele veio e disse, apóstolo, vou falar com o senhor, hoje eu sou obreiro do ministério, mas eu não levantei a mão não. O que eu faço? Se levanta a mão, você quer levantar a mão? Eu disse, quero. Eu disse, mas o meu pai é o pastor da igreja. Eu disse, mas é porque ele não sabia. Fala lá com ele que você quer levantar a mão. Aí falou com o pai disse, não, apóstolo, pode continuar aí. Fala para ele levantar a mão, olha por ele. Eu disse, amém. Disse, irmão, ó, tem um obreiro aqui que os irmãos conhecem, é o obreiro aqui da igreja, só que ele está falando que ele não levantou a mão. O pai que está confirmando, é verdade? Ele disse, ele não levantou a mão não. Aí veio mais 2. Eu também não levantei a mão não. Eu disse, então vamos orar aqui agora. Levante a mão. Levante a mão. Levantaram a mão, nós oramos. Já era obreiro, cristão, batizado. Obreiro, pastor. Mas não tinha levantado a mão, então cumpriu-se a justiça. Foi em público, levantou a mão. Nós oramos, batizado já estava, então só faltava levantar a mão. Então foi tudo confirmado. Por quê, irmão? Simplesmente porque deram uma roupa para ele. Deram um modelito para ele de cristão. Ele passou a acreditar e já até obreiro era.
sem passar pelos processos. Deus não é um Deus bagunçado. O Deus que nós servimos é um Deus de ordem. O Deus que nós servimos é um Deus que conhece leis. É um Deus que gerou todas as leis. O Deus que eu e você servimos, Ele não trabalha sem ter um preto no branco, o famoso preto no branco. Sabe? Quer que eu faça um milagre na tua vida? Quero. Ele diz, o que você tem para me fazer um milagre? Se você não tem nada, não tem como fazer milagre. Eu sei até fazer milagre, posso fazer milagre. Isso é Deus dizendo. Mas se você não me mostrar nada, não tem como fazer milagre. Como que eu vou fazer milagre? Se eu não tenho nada, tá? Do nada que você tem, mostra alguma coisa, porque a minha lei diz que eu tenho que ter alguma coisa para me fazer um milagre na tua vida. E quem não tinha nada, estava destruído de tudo, ele disse, você tem fé? Tem. Ele disse, então seja feito conforme a tua fé. A fé já dá. Se você tem fé, já tem alguma coisa. Então eu posso fazer um milagre. Eu vou fazer milagre segundo a tua fé. Ô viúva, você tem o quê? Tem um pouquinho de azeite. Isso já está bom. Você vê, irmãos, se for falar humanamente, o desespero de Deus querendo fazer um milagre na minha vida e na